Agora à tarde, o julgamento da mulher que foi acusada de matar Gabriele Barcelos, de 18 anos, do bairro Monte Hebron, no ano de 2017. A jovem estava grávida de 8 meses e foi submetida a torturas e sofrimento para ter o bebê retirado à força do ventre dela. Um caso repugnante, triste, de extrema crueldade, que foi mostrado aqui no nosso balanço geral, com todos os detalhes, explicando todo o fato. Ela, que foi presa, confessou o crime na época, vai agora participar desse júri popular que começa daqui a instantes. Mas vamos relembrar essa história e principalmente ouvir dos familiares da Gabriele o que eles esperam em relação a esse caso. 3 anos de espera e hoje ela chega ao fim. Nesta quinta-feira, Aline Roberta Fagundes vai enfrentar o júri popular. Os crimes pelo qual vai responder: homicídio, ocultação de cadáver, dar parto alheio como próprio e subtração de criança. Para nós parece que foi uma eternidade, esses 3 anos e 1 mês. E assim, a gente espera que o júri julgue com bastante carinho, com bastante amor, porque 3 anos e 1 mês não são 3 dias. Ela destruiu não só a vida da Gabriele, como destruiu a vida da Sofia também. Em dezembro de 2017, Aline matou Gabriele Barcelos Silva, que tinha 18 anos, e a filha da vítima, ainda prematura, foi tirada do ventre da mãe. O crime aconteceu no bairro Monte Hebron. A Gabriele foi atraída para a casa de Aline com a desculpa de que iria ganhar roupas para a bebê. A vítima foi dopada com calmantes, a barriga dela foi cortada com um estilete e a bebê foi tirada aos 8 meses da barriga da mãe, à força. O corpo de Gabriele foi deixado em uma vala no fundo da casa de Aline. Ela fingiu ter dado à luz em casa. Essa foi a desculpa que ela deu aos médicos, mas a polícia tinha sido acionada na casa de Aline pelo filho dela, que encontrou o imóvel ensanguentado. Não foi difícil de ligar os pontos. A mulher foi presa e disse que teria feito isso para manter um antigo relacionamento. Ele fez eu mentir, eu coloquei no Face que eu estava grávida de gêmeos, mas ele já estava procurando as crianças porque minha barriga não crescia. E depois, no final, eu falei, Éder, a barriga não cresce. Ele falou, não, agora você fala que morreu. Aí como ele viu que a mãe dele ficou mais fria ainda, ele falou assim, então fala que você foi, que sua tia levou você, é uma tia falsa que não tem. Levou você na medicina, fez um ultrassom e eu tenho uma criança viva. Assim, eu fiz. Aí ele já tinha planejado tudo. À época, o ex-companheiro dela negou tudo, já que também se tornou suspeito. Eu nunca pensei passar por isso na minha vida. Nunca pensei passar por isso. Eu sempre fui pobre, sempre fui humilde. Nunca tive passagem pela polícia. Nunca tive passagem por nada ali dentro. Eu não matei. Nem participou? Não, que eu não tenho participação daí de jeito nenhum. A casa onde morava a Aline foi incendiada. A Aline se tornou a única indiciada do crime. Ainda assim, em meados de 2018, o processo foi suspenso. A defesa solicitou perícia para atestar a saúde mental da cliente. Além do atraso na tramitação do caso, a manobra serviu para criar mais sofrimento para a família da vítima. E a Aline conseguiu me tirar isso. A Aline conseguiu tirar a vida da minha filha e, de quebra, prendeu a minha vida na vida da Sofia. Essa entrevista da mãe de Gabriele foi dada em janeiro de 2020 para a nossa equipe. Àquela época, ela cuidava da neta, Sofia. A bebê sobreviveu ao pesadelo que foi o próprio parto, mas isso a deixou com a saúde bem frágil. Pelas insuficiências respiratórias que ela tem, né, por causa da paralisia que ela sofreu, paralisia cerebral, ela perdeu células muito importantes, então vem arrecadando a paralisia da respiração dela, as crises convulsivas, a epilepsia dela, que nem remédio mais está querendo controlar, que está muito difícil, sabe? Contudo, a tia de Sofia conta que hoje ela está bem na medida do possível. Bom, a última vez que eu estive em contato com a Sofia foi quando ela ainda estava internada na medicina, que ela estava naquele estado bem críticozinho dela, em coma e tudo. E depois veio essa pandemia, eu preferi ficar mais distante um pouco, até mesmo por causa do estado de saúde dela. Graças a Deus ela está bem melhorzinha. Com todas as debilitações dela, ela está bem, graças a Deus. O dia 28 de janeiro agora pode ser a mais nova data importante para a família.
o dia em que Aline Roberta Fagundes, enfim, pode ser condenada por um tribunal pela morte de Gabriele Barcelos Silva. Eterna Bibi. Bibi era o apelido da Gabriele Barcelos e é essa camiseta, e com toda a esperança de que haja um julgamento exemplar, que a família vai estar nessa quinta-feira no fórum. Todo mundo usando a mesma camiseta, todo mundo com a mesma esperança de que o julgamento seja muito justo e muito pesado, para que a Gabriele, mesmo em memória, tenha justiça depois de um crime que simplesmente não dá para classificar, tamanha a violência que a gente viu naquele dezembro de 2017. Vou estar lá a partir do meio-dia, firme e forte, até o último momento que o júri decidir a decisão deles, eu vou estar lá. Até para dar apoio psicológico para a Rosângela, porque é uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, que não abandonou Sofia hora nenhuma, cuida da menina super bem, que se vocês viram tanto que a menina é bem cuidada, é uma mãe e avó exemplar. E sempre eu dei apoio para ela, sempre estive ao lado dela, e não é nesse momento que eu vou abandonar ela e a Sofia. Eu vou estar lá a partir do meio-dia até a última hora do júri. E você, que está acompanhando o nosso balanço geral, o que pensa? Qual a pena a Aline merece por esse crime tão bárbaro? Lembro muito bem desse caso, dezembro de 2017. Lembro muito bem que depois desse crime, uma semana depois, eu estive na casa da família da Gabriele conversando com os familiares. Daqui a pouco, inclusive, aqui no nosso Balanço Geral, a gente vai relembrar alguns trechos das entrevistas que eu realizei. Eu estive na casa onde Gabriele morava. Eu vi o quartinho que ela preparou para a chegada da bebê. Uma situação terrível. E o que deixa a sociedade ainda mais indignada, e esse jornalista aqui também, é que essa mulher, ela planejou tudo. Ela já vinha conversando com a Gabriele muito tempo antes disso tudo acontecer. Inclusive, utilizava de exames que a Gabriele repassava para ela, porque ela perguntava que estava curiosa, querendo saber como é que estava o estado de saúde dela e tudo mais, mas ela utilizava esses exames para mostrar para o companheiro, para dizer que estava grávida. Ou seja, ela planejou tudo. Ela arquitetou todo esse crime, um crime absurdo, sujo, terrível. E ela realizou o parto, gente, com um simples estilete. Quando a Gabriele chegou na casa dela, chegou inclusive com a desculpa de que a Aline estava ali dando algumas roupinhas, alguns presentes para a bebezinha que ia nascer. Por isso que ela foi até a casa para buscar esses presentes. Ela chegou na casa, foi recebida com café, com suco, só que nesse café e nesse suco, alguns produtos que fizeram ela adormecer. Entre aspas, né? Porque viva, o parto aconteceu, e para que acontecesse a morte, segundo informações da perícia que foi realizada, Gabriele foi estrangulada. Mas antes de tudo acontecer, de todo esse crime, uma cova já tinha sido aberta no fundo, no quintal da casa da Aline. Uma história repugnante, difícil de aceitar. Vamos ao fórum, ao vivo, nosso Balanço Geral. Você que está acompanhando a nossa programação, faltam pouquíssimos minutos, 2 minutinhos para a 1h da tarde, e exatamente nesse horário começa o Júri Popular. Em frente ao Fórum de Uberlândia está o nosso repórter Túlio Amâncio, acompanha toda a movimentação. Lógico, a gente sabe que existem todas as restrições por causa da Covid-19, então a situação é muito diferente de julgamentos anteriores que o jornalismo da TV Paranaíba tem acompanhado. Túlio Amâncio, como é que está a situação por aí, meu amigo? Oi, Rafa. Pois é, faltam 2 minutos aqui, segundo o meu relógio, para 1h da tarde, e é a partir de 1h da tarde que deve começar o julgamento da Aline, júri popular. Portanto, a decisão aí, o destino dessa mulher está na mão da sociedade, já que o júri ele é composto por 7 pessoas da sociedade civil, que são escolhidas e trazidas para cá, e elas, com base no que a defesa e a acusação apresentam, elas dão o veredito final, né, Rafa? Apesar que a Aline ela já é reconfessa, ela confessou o crime,
todo mundo já sabe a forma que ela agiu, como você disse aí, ela premeditou o crime, ela preparou toda a cena com a cova no fundo da casa e a forma de agir, né, Rafa? Então, ela, apesar de ser ré, confessa e de ser condenada aqui, pelo menos essa é a expectativa, a defesa pretende tirar um pouco das qualificadoras, por exemplo, ocultação de cadáver. A defesa vai tentar atuar aí dessa forma. Daqui a pouco eu vou trazer o que a defesa disse, mas só passando a situação de momento aqui, os parentes da vítima já estão aqui, eles estão entrando nesse momento ali, os parentes vieram aqui para ver se conseguem acompanhar o júri, porque não há informação, até por conta dessas limitações impostas por conta da Covid-19, a primeira informação é de que nem os parentes poderiam acompanhar, ou seria um número muito restrito. Então eles estão ali tentando entrar agora no fórum para ver se conseguem acompanhar. Acabou de sair daqui um veículo, né, do Sistema Prisional de Minas Gerais que trouxe a Aline para ser julgada aqui, que vai, claro, participar de todo o julgamento. Julgamento esse que tem hora para começar, 1h da tarde, mas não tem hora para terminar. Nossa equipe vai acompanhar durante todo o dia e trazer o resultado no decorrer da nossa programação. Mas hoje, Rafa, eu fui de manhã conversar com o advogado de defesa da Aline, ele que pegou esse caso mesmo oficialmente a partir de janeiro desse ano, disse que esteve com ela no presídio e ele falou um pouco sobre tudo, sobre como ela está, sobre a estratégia de defesa, mas antes a gente vai ouvir ele falar sobre como atuar num momento como esse, onde a ré confessa, disse que realmente matou e como matou, e a gente às vezes condena, né, a defesa também, mas a gente tem que lembrar que está na Constituição, que todo mundo tem direito à defesa. Então o advogado ele falou um pouco sobre isso primeiro, vamos ouvir. Primeiro eu gostaria de deixar claro que a defesa ela se solidariza com a vítima, com os familiares da vítima, e deixo registrado que antes de advogado eu sou ser humano também. Então nós sentimos muito, foi um crime bárbaro realmente, um crime que chocou toda a sociedade, mas que para que seja feita justiça é necessária a presença de um defensor, é necessária a presença do advogado, porque assim a lei determina. Então deixar bem claro que o trabalho nosso lá é buscar a justiça e é necessário que nós estejamos lá. Então, conforme a gente vem analisando ao longo do processo, que ostenta mais de 1000 folhas, é um processo muito grande que o Ministério Público tenta a qualquer custo uma condenação. E nós sabemos que condenação a qualquer custo não é sinônimo de justiça. Então, nossa defesa, nós vamos utilizar de espaços que tem dentro do processo, que o Ministério Público trouxe fragilidade nas provas, para tentar promover a verdadeira justiça, para que a Aline seja condenada e dada a ela uma pena na medida da sua culpabilidade. Que ela vai ser condenada, até a própria defesa da Aline carrega essa certeza, como o advogado disse, mas qual vai ser o período de pena, isso vai depender também das qualificadoras, e ele falou sobre isso, sobre essa estratégia, sobre esse modo de atuação que vai acontecer a partir de agora, 1h da tarde. Ele vai tentar diminuir a pena da cliente dele, e ele falou também sobre como a Aline está, né, no presídio. Ela está no presídio Professor Jaci de Assis, aqui na cidade de Uberlândia, desde que o crime aconteceu. Então ele falou um pouco sobre tudo isso com a gente também, vamos ouvir. Eu tive um contato recente com ela no presídio. Ela está bem perturbada. Infelizmente, recebe algumas ameaças, segundo relatos dela lá dentro. E sem contato com os familiares, que também temem pela vida dela, caso ela venha a ser absolvida ou solta, mas que não é a intenção da defesa hoje. Existem várias possibilidades lá dentro que nós vimos. Questão dos decotes das qualificadoras, são 4 qualificadoras imputadas a ela ali do homicídio. Existem também possibilidades de absolvição em certos crimes, que nós vemos lá a questão da ocultação de cadáver, onde nós vimos que ela colocou o corpo ali no quintal dela, mas não com a intenção de ocultar. Existe também um laudo de insanidade mental dela dentro do processo, que atesta um certo distúrbio, e isso pode ser utilizado pela defesa também. Então, são vários elementos que, volto a repetir, justiça a qualquer preço não é justiça.
Tá aí a fala do advogado da Aline, falei com ele hoje de manhã. A defesa vai apresentar 3 testemunhas que vão depor a favor da Aline, já a acusação deve apresentar 5, que vão falar sobre o que sabia também e provavelmente, claro, contra a acusada, Rafa. Então, pelo que eu vi aqui, ó, algumas pessoas da família da vítima que estavam ali fora, pelo jeito não estão conseguindo entrar, estão ali ainda. Se for pontual, já começou o julgamento, mas a gente sabe que sempre atrasa um pouquinho, então ou começou ou tá para começar esse júri popular. Portanto, o destino dessa mulher está na mão do povo, Rafa. Exatamente, é importante explicar isso, porque essas pessoas são escolhidas para participarem do júri e elas vão estar presentes e vão decidir o que deve acontecer com essa mulher. A condenação é evidente que deve acontecer, isso aí não tem lógica, não tem como, vai acontecer. Mas agora, essa aí é a tia da Gabriele, ela que conversou com a gente recentemente para falar sobre esse julgamento. A expectativa é muito grande da família que esse julgamento aconteça e que seja uma pena realmente pesada para tudo que essa mulher fez. Destruiu a família inteira. Destruiu. A Gabriele, gente, era conhecida como Bibi. O apelido dela, todo mundo chamava ela de Bibi. A vovó dela chamava de Bibi, a dona Maura. A Rosângela, que é a mãe, também chamava de Bibi. E ela tinha uma característica muito importante. Sorridente, feliz, alegre. Gostava de sempre transmitir isso para as pessoas que estavam do lado dela. Em todas as vezes que eu estive lá na casa, acompanhei, conversei com a família, elas sempre relatavam isso para mim. Rafael, ela era muito ativa, muito alegre. Ela era aquela menina bagunceira, chegava dentro de casa e conseguia chamar a atenção de todo mundo que estava ao seu redor. Todo mundo estava ao seu redor. E ela estava numa ansiedade, numa expectativa tão grande para a chegada da bebê. Estava preparando tudo cuidadosamente, claro, com as suas limitações financeiras, porque é uma família extremamente humilde, uma família simples, mas do lado da cama dela ela já preparava o seu bercinho, o bercinho da Sofia, com algumas coisinhas que ela já tinha ganho. Depois que o crime aconteceu, inclusive, a mãe relatou isso pra gente na época, muitas e muitas pessoas, vizinhos, amigos se solidarizaram e foram até lá levar presentinho para a Sofia, levar de tudo para a pequena garotinha. Garotinha que, inclusive, hoje está passando por diversas dificuldades por causa desse parto forçado que aconteceu dentro daquela residência, utilizando apenas um estilete, sem nenhum tipo de higiene, sem nenhum tipo de cuidado. A criança sofre com diversas sequelas por causa disso. Mas é uma garotinha linda e que a mãe, a avó, né, ama demais. Faz de tudo por ela. Mas o que essa família espera é que a justiça seja feita. É difícil a gente comentar um assunto como esse. E na atual conjuntura, eu, recentemente, tive o maior presente de ganhar um filho. E eu sei que é um amor que não cabe no nosso peito. É algo que é difícil até de explicar com palavras. E saber que alguém teve a capacidade de tirar isso de um ser humano é inaceitável, é inadmissível. E o que a gente espera é que a justiça aconteça. Que a justiça seja de fato feita em relação a esse caso. Olha só os pezinhos dela, olha. Lindo, né? Hoje no Balanço Geral a gente vai falar ainda mais sobre isso. Eu vou trazer para você trechos que eu separei da conversa que eu tive lá em 2017, uma semana depois desse crime bárbaro. Eu estive lá na casa, conversei com a avó da Gabriele, conversei também com a mãe da Gabriele, a dona Maura e a Rosângela. Vou trazer um pouco dessa conversa que nós tivemos lá naquela época para você entender a dimensão do sofrimento que essa família vem passando, do sofrimento que essa família vem tendo desde aquele mês de dezembro de 2017. Então, daqui a pouquinho aqui no nosso Balanço Geral eu vou trazer novos detalhes. E a gente está de olho em toda a movimentação do fórum aqui da cidade de Uberlândia.